Olá a todos, meu nome é Jairo Lima e após a leitura de um texto brilhante escrito pelo ministro do STJ, Rogério Schietti, gostaria de trazer uma reflexão sobre o reconhecimento de pessoas, o reconhecimento fotográfico e as normas aí do Código de Processo Penal brasileiro. Então, para que essa reflexão sirva também de norte, né, para a atuação daqueles advogados, estudantes de direito aí frente a injustiças, né, para que nós possamos evitar algumas barbáries. A crônica judiciária ela conta enfim, tá, ou ela informa aí através de bastantes relatos de casos de injustiças epistêmicas ocorridas a partir de reconhecimentos fotográficos, pessoas que foram condenadas e posteriormente se demonstrou que elas não tinham nenhuma relação com aquele fato criminoso. O modo de ser do processo é que legitima o resultado alcançado, né? A prestação jurisdicional efetiva, a atribuição de uma justiça social. Uma condenação ela pode ser, como diz o ministro Rogério Schietti, materialmente justa, porque de um modo ou de outro se reuniu provas suficientes para se condenar alguém. Mas ela pode se deslegitimar, ou seja, ser processualmente injusta, se o Estado Democrático de Direito não cumprir as regras, enfim, do devido processo legal, se não respeitar as regras do jogo. Essas regras são aquelas descritas nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal, que estabelece um procedimento para o reconhecimento de pessoas e de coisas. E essas regras são básicas. O primeiro ponto, e esse é que eu chamo a atenção especial, é que a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento de alguém, ela será convidada para descrever o indivíduo que deva ser reconhecido. E essa descrição deve ser anterior ao conhecimento do próprio autor. Por exemplo, às vezes ocorre em sede de delegacia de polícia, ou até mesmo na audiência de instrução criminal, que são exibidas fotografias ou colocado o suspeito ali na presença da vítima, induzindo aquele a responder afirmativamente para, enfim, o reconhecimento da autoria. Ou seja, esse reconhecimento ele fica viciado, maculado por elementos predispostos ali e preconceituosos. Então, o procedimento adequado é: a vítima deve primeiro descrever, sem contato com qualquer fotografia, sem contato com qualquer indivíduo. Após a descrição das características através da visão da vítima, é que se busca suspeitos com aquelas características ou assemelhados. E aí, somente posteriormente, haveria essa confirmação pela vítima. Então, esse é só uma das etapas exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. E esta é a etapa que é mais desrespeitada no Poder Judiciário, pelas autoridades policiais. Mas isso também é fruto, no nosso também entendimento, dessa implantação da nova ordem constitucional, que sofre resistência. Mesmo nossa Constituição é de 1988, já tem mais de 3 décadas, mas sofre resistência por segmentos dos poderes públicos que estão impregnados de certo hábito, de certas visões, enfim, onde foram forjadas aí, especialmente na época de ditadura, enfim, um processo penal extremamente frio e calculista, formalizado e direcionado para a condenação de pessoas que tinham um perfil dito aí, enfim, selecionado como clientela de direito penal. Então, esse erro sistêmico, alerta também Janaína Matida, para ele ser extirpado, precisa de uma atuação forte também do Ministério Público. E aqui fica a nossa crítica construtiva, que o Ministério Público não apenas receba passivamente as provas que são produzidas pela polícia, mas que explore aqueles elementos de informação que foram produzidos pela autoridade policial, descartando aquelas ilegais, funcionando não mais como custo lege, mas como custos iures, né? Ou seja, o protetor, o guardião do direito em si. O Ministério Público tem que exercer essa função de controle externo da atividade policial. Nós não podemos nos afastar disso. O Ministério Público tem essa atribuição de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, mas também dos interesses individuais e disponíveis. E é interesse individual e disponível que alguém não seja condenado com base
em inquérito maculado, quando alguém seja condenado por um crime que não cometeu. É evidente que a sociedade espera uma resposta afirmativa do Estado quando ocorre um delito. O delito é algo grave que exige a intervenção do direito penal. Mas que se respeite as regras do jogo, sob pena de se perder a legitimidade daquela condenação, daquela atuação estatal. Então interessa a todos nós não só a punição de todos os culpados, mas a punição de somente aqueles que de fato sejam culpados, ou seja, que não se puna nenhum inocente. E o reconhecimento fotográfico, que já foi objeto inclusive de matérias nacionais e internacionais, já revelou diversas condenações ou prisões preventivas arbitrárias, que depois ficaram demonstrado que aquele indivíduo nenhuma relação tinha com o fato delituoso. Então, o que se clama aqui nesse vídeo, né, é uma reflexão acima disto. O STJ tem mudado o entendimento, tem anulado diversos erros crassos que ocorreram em investigações policiais, e que esta nova esteira do STJ de 2020 para cá, essa nova linha de raciocínio, sirva de reflexão para que cada um dos órgãos, inclusive a OAB também, assuma papel relevante no enfrentamento e no combate a essa maculação do processo penal, para que seja respeitada as regras do jogo, para que o Ministério Público funcione como fiscal da lei, mas também como fiscal da própria ordem jurídica, protegendo os interesses individuais indisponíveis, protegendo aqueles que são vítimas de acusações fraudulentas, assim como protegendo a própria vítima e os interesses da sociedade. Que a polícia também adote mecanismos cada vez mais eficazes no combate à criminalidade e no reconhecimento legítimo de pessoas, para que nós tenhamos condenações justas, para que todo aquele trabalho e o aparato estatal que foi movimentado, a máquina, os recursos dispendidos ali, para que aquele inquérito se tornasse uma ação penal, não chegue ao final inexitoso por um mero erro burocrático, por um mero descumprimento ou por uma insurgência da própria autoridade. Que façamos toda essa reflexão em busca de um processo penal democrático, equilibrado e justo. Essa é a reflexão. E você, advogado, também, se deparando no seu processo com um reconhecimento fotográfico feito ao arrepio da lei, se insurja contra ele através de habeas corpus, da medida que for. Não poderemos aceitar o desrespeito à regra do jogo de quem quer que seja o protagonista. Então, é reflexão para nós, enfim, raciocinarmos aí o processo penal a partir desse espírito colaborativo. Um forte abraço e até a próxima.